Maravilha. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós, para este nosso encontro. Pai, eu te agradeço por todas as mulheres, por todas as mais de 40 mulheres que estão aqui presentes, Paizinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem preparado. O Senhor tem preparado o nosso solo, porque todas nós, Senhor, somos solos férteis, porque buscamos a Ti. Nós queremos buscar, Senhor, a Tua presença mais que tudo, porque o Senhor é aquele que mais importa, porque se temos a Ti, nós temos todas as demais coisas. Senhor, que nós possamos olhar para os nossos desafios, para as nossas complexidades e entender, Senhor, que é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem está conosco, firmando as nossas raízes, Paizinho. É o Senhor quem está criando raízes profundas para que nós possamos buscar da água mais pura, da fonte de vida que é o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas. Marcinha, alguém gostaria de fazer a leitura, gente? Ou então eu já continuo. Valéria, você pode fazer a leitura, por gentileza? Esse à noite. Sim, do devocional, né, Mari? Devocional, exatamente. No 18, Deus permanece no controle. Ele é o Senhor do tempo. Pode começar? Pode começar, Valéria. Tá. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. João 11:17. Maio, 18 de maio. Deus permanece no controle. Ele é o Senhor do tempo. A narrativa da ressurreição de Lázaro nos oferece uma lição transcendental sobre a soberania divina e a importância da fé inabalável. Mesmo quando os eventos da vida parecem não seguir a ordem cronológica que desejamos, Deus permanece no controle, pois Ele é o Senhor do tempo. Jesus, ao saber da morte de Lázaro, permaneceu onde estava por 2 dias, ensinando-nos que, mesmo quando algo parece ter morrido na nossa vida, Deus nunca está atrasado. A maneira como processamos a decepção define o desfecho das nossas histórias. A incredulidade pode surgir quando não compreendemos os planos divinos. Mas é precisamente nesse momento que devemos nos lembrar de que Deus se manifesta no tempo certo. Marta, ao encontrar Jesus, expressou a sua fé ao afirmar que, mesmo com a aparente demora, acreditava no poder de Cristo. Jesus, então, revelou-se como a ressurreição e a vida, desafiando-nos a crer que, mesmo diante da morte, há esperança. Deus nos convida a remover as pedras que bloqueiam a nossa fé. A pedra do orgulho, que impede a libertação, e a pedra do medo, que é a raiz da incredulidade. Quando conduzimos Jesus ao lugar da nossa dor e decepção, Ele transforma a morte em vida. Ele nos chama para abrir os quartos escondidos da nossa alma, permitindo que sua glória se manifeste. J.B. Carvalho. Muito obrigada, Valéria. Amém. Marcinha, você pode ler para a gente? Sim. Romanos 8, 10 a 11. Romanos 10, vida pelo Espírito. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará como corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, obrigada. Pastora? Bom dia, bonita. Obrigada, Maricota. Obrigada, Marcinha, Valéria. Obrigada, Solange. Obrigada por essa manhã aqui em Brasília frio, mesmo com sol, mas o vento gelado. E talvez aí onde você mora o sol está te aquecendo de um jeito diferente do que está aqui. E hoje a gente vai
pensar e falar sobre tempo, controle, vamos falar sobre pedras. E eu queria que você, à medida que você fosse me ouvindo, que você fosse passeando comigo no texto da devocional, você pegasse aí um papel, uma caneta e um lápis e anotasse para você mesma, tá? Para a gente poder orar no final. Quais são as listas das pedras que lhe impedem de viver o milagre, de viver as coisas que Deus tem para você? Quais são as pedras que você identifica que é um peso para você poder tirar? Hoje a gente vai orar juntas e vamos fazer o que fizeram no dia que Jesus ressuscitou Lázaro. Eles removeram a pedra. E eu tenho várias pedrinhas aqui. E eu também já estou aqui pensando quais são as minhas pedras para eu remover. É óbvio que lá na pedra não foi essa pedrinha removida, né? Foi uma pedra grande que tapava, que fechava o lugar onde Lázaro estava sepultado. Mas como a gente não tem uma pedra de fato igual, essa daqui já representa bastante. E eu queria que você colocasse aí para você poder se encontrar com as suas pedras enquanto a gente se lembra da história de Lázaro. Lázaro é parte de uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus tem uma afeição especial por essa família. Essa é uma família que Jesus ia frequentemente, né? A gente entende isso nos textos, especialmente no livro de João, quando a gente encontra com a amizade de Jesus com essa família. Jesus chorou, e é o único texto, o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou, foi por causa do seu amigo Lázaro. E aqui a gente está diante de um texto, de um tempo e de uma reflexão de que o amigo de Jesus morre, ele fica sabendo, mas mesmo assim ele não corre, não vai imediatamente. O texto diz que ele fica 2 dias ainda fazendo o que tem que fazer e só depois, ele vai, então, cuidar dessa pauta, cuidar do seu amigo. E a gente aprende algumas coisas com a movimentação de Jesus. A gente encontra com Jesus vindo ao nosso favor, vindo comunicar algumas coisas para nós, né? A primeira delas, no primeiro parágrafo, caso você tenha esse livro, e quem chegou agora, deixa eu só contextualizar, a gente tem se inspirado diariamente na publicação diária desse livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho, porque somos da Comunidade das Nações em Brasília, e todos os dias a gente abre na data para poder termos a inspiração do que os nossos bispos estão nos falando. Mas caso você não tenha o livro, não se preocupe. Embora eu fale o primeiro parágrafo, o segundo, eu estou somente me inspirando no que eles dizem e estou aqui atenta ao que o Espírito Santo tem para o nosso grupo. Às vezes a Marcinha coloca lá o texto, a publicação da mensagem que inspirou os nossos bispos nesse texto, né? Mas eu fico bem atenta àquilo que Deus está nos dando como um óleo fresco, como um pão quente, e às vezes é específico para nós aqui. Então, a gente usa esse texto para inspiração, e a inspiração de hoje é Lázaro, Jesus, Maria, Marta, um contexto familiar, um milagre que Jesus entende uma necessidade, mas não corre, não vai desesperadamente resolver, ele continua na sua agenda. E depois de 2 dias ele vai se encontrar, então, com aquela pauta e poder fazer algo. O que a gente aprende, né, bonita, com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus nunca se atrasa. E por isso eu trouxe aqui o meu reloginho, um reloginho que foi tema do ano passado de um dos nossos discipulados. E eu trouxe esse reloginho porque, às vezes, o nosso time, nosso tempo, a maneira como a gente pensa que Deus precisa agir, não tem a ver com o nosso Cronos, tem a ver com o Kairos. O Cronos é a maneira como Deus organizou o nosso tempo, de horas, de estações, de meses, o nosso calendário. Mas o Kairos de Deus é ele, com toda a soberania, no lugar atemporal. Para Deus, não tem ontem, amanhã e hoje. Tudo é hoje, tudo é agora.
para Deus, o tempo e a administração que ele faz com a nossa vida é esse momento. E é confuso, às vezes, entender isso, né? Deixa eu pegar aqui um recurso que ele vai ajudar muito a gente a entender isso de um jeito especial. Pastora, você tem uma caixinha de recurso aí? Tenho. Tenho uma caixinha de recurso para esse momento. Olha, vamos entender que aqui, ó, nesse lugar, nessa linha, nessa corda, a gente vai chamar de eternidade. E nessa eternidade, a gente não sabe aonde começa e onde termina. Porque Deus, ele está aqui, ó, para além desse tempo e para essa outra ponta. Então, Deus está nesses lados onde o meu dedo está se mexendo. Aqui se chama eternidade. Nesse lugar, nenhum de nós temos acesso. Deus saiu da eternidade, e aí eu vou tirar aqui essa linha do tempo só um minutinho. Esse lugar chamado eternidade, onde Deus faz o antes e o depois e que a gente não acessa, Deus, eu tenho a impressão que pulou para o Cronos, para o nosso tempo. E aí ele trouxe para você e para mim um lugar chamado nascimento. Você nasceu no lugar que a gente chama de linha do tempo. E aí você tem a sua data de aniversário, você tem o mês de aniversário, você tem o ano que você nasceu. No ano que você nasceu, muitas coisas estavam acontecendo. Você era um bebê, você não tinha ideia. Eu já pesquisei para saber quem era o presidente da época que eu nasci, o que estava acontecendo com a economia, como é que estava o mundo na hora que eu estava chegando. Eu quis saber, você já quis? Vou te dar essa dica. Procure para saber como que o mundo estava, como o Cronos estava, quando você estava chegando. Isso é muito importante. E Deus saiu, gente, da eternidade e entrou no Cronos para dizer para mim e para você que o tempo, que todo o controle da minha vida e da sua vida está nas mãos dele. A sua linha do tempo, não se preocupe, é para que ele seja glorificado. Às vezes a gente pensa e ora achando que Deus está precisando me responder a todo custo. Ah, bonita, sai desse lugar, que ele não precisa de nada. Ele precisa de nada, ele decidiu sair da eternidade e pular para o Cronos. Ele saiu do Kairos dele para pular para o seu e o meu Cronos. E a nossa linha do tempo é feita de muitas coisas. E entre elas, crenças erradas. Uma delas é achar que porque você está em jejum, porque você está indo à igreja, porque você está servindo, Deus é obrigado a fazer o que você quer. Ah, para, que a gente já cresceu. Para, que a gente já não é mais menina, porque esse é um pensamento de criança. É um pensamento de menina boba, birrenta. Deixa eu te dar uma notícia, o controle do nosso Deus está em todas as coisas na nossa vida. E aí, às vezes, com as crianças, eu faço a seguinte ideia para elas não se esquecerem. Cada nozinho desse, imagine que seja um ano que você vive. Eu vou ter que colocar 51 anos aqui, 51 nozinhos. Quando você coloca isso, use isso como um barbante, você vai entender que a cada ano da sua vida, Deus sempre esteve lá. Esteve lá na sua dor, esteve lá no momento da alegria, esteve lá quando parecia que você estava só. Deus sempre esteve lá, porque ele saiu da eternidade e pulou para cá, para esse lugar chamado Cronos, para esse lugar que a gente olha o relógio e vê se está atrasada, se não está. Deus está nele. Ele decidiu, gente, ele não precisava, ele decidiu vir para mim e para você e dizer, Lázaro, não vou te curar, não vou te ressuscitar, não vou te atender imediatamente, porque eu sou o Deus do tempo. Eu sou o Deus que determino horas, minutos, segundos, o seu mês, o seu ano, o dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. E aí Deus começa a manifestar o seu poder e a sua soberania na vida de quem expressa fé. Eu fui criada no Rio de Janeiro, num lugar chamado Ilha da Conceição. Lá é um lugar de uma colônia de pescadores. Todos os dias de manhã tinha, né? Não sei se ainda tem, já faz tempo que eu não estou lá, mas tinha um grupo de pescadores indo pegar os seus barquinhos para pescar. Ô, gente, quem falou para eles que tinha peixe no lugar?
o mar do Rio de Janeiro, né, de Niterói especialmente, é enorme. Aonde é que ele sabe que vai ter mar, que vai ter peixe naquele mar? Ele não sabe. Mas mesmo assim, eles iam e vinham. Eles iam com o barco vazio e voltavam com os barcos cheios de peixe. Sabe como que é o nome disso? Profissão de fé. Ô, gente, eu e você acordamos todos os dias, vamos trabalhar. A gente sabe o que espera a gente? Não sabe. A gente acorda todo dia, vai ajustar as coisas da casa. A gente sabe o que vai acontecer aquele dia? Não sabe. A única certeza que eu e você podemos ter é o acesso da nossa fé e saber que o Deus que tem o controle. Ah, olha para cá, bonita. Porque eu e você, muitas vezes, queremos segurar esse negócio chamado controle. A gente quer dizer a Deus o quê, como, onde, quem. A gente está orando por uma coisa, mas a gente quer do nosso jeito. A gente quer o nosso controle, o controle do tempo que a gente vê. Hoje a gente pensa o quê da vida? A gente pensa que é o quê? Na fila do pão. Fala aí. A gente pensa que pode fazer o quê com a vida? Deus está no controle. Gente, isso me dá uma confiança e uma tranquilidade de saber que ele não perdeu o controle. Saber que o tempo, que todas as coisas estão na mão dele e que o cuidado que ele tem com a nossa vida é o cuidado que ele tem desde o começo da fundação dos tempos. Cuidar de Lázaro, e eu tenho a sensação de que quando ele soube que Lázaro tinha morrido, ele consultou dentro dele as percepções espirituais e ele imediatamente disse assim, não, fica tranquilo, isso não é para a morte. E aí Jesus, naquele momento, continua, mas ele deve ter ficado extremamente pensativo de como estavam as irmãs, de como estava a casa de Lázaro. E quando ele chega lá, a notícia e a ação que ele faz, a ordem que ele dá é remova as pedras. E aí eu trouxe essas pedrinhas aqui para você. Hoje eu estou bonita de recurso, não estou bonita? Estou cheia de recurso aqui. Sabe para que eu uso esse recurso? Para você não se esquecer de que toda vez que você pegar o controle da tua casa, você vai se lembrar que o controle da sua vida, do tempo da sua vida, do teu relógio, pertence ao Senhor. Sabe por que eu trouxe essas pedrinhas? Porque Deus quer remover as pedras de hoje, da sua e da minha vida, para Ele poder estabelecer aquilo que estava morto. Muitas vezes a nossa incredulidade, como diz o texto, traz sobre nós um peso desnecessário. Muitas vezes a nossa incredulidade e a maneira como a gente não crê. Gente, como a gente não crê, né? A gente não crê, a gente ora, aí as coisas vêm e falam assim, ai, será que é mesmo? Não, será que Deus está... Não, vou fazer até uma prova dele de novo. Não, eu pedi isso, aí ele me deu. Peraí, não deve ser, não. Deve ser coisa da minha cabeça. Não é isso que a gente pensa? Aí a gente vai e se encontra, gente, com várias validações daquilo que Deus quer fazer com a gente. E a gente, não deve ser, não. A gente não se apega à resposta que o Senhor nos dá. A gente não se apega com aquilo que é a remoção da nossa pedra, porque a pedra está lá da nossa incredulidade. E nessa manhã de domingo, eu quero te dizer que o Deus que é dono do seu tempo, da linha da sua vida, de cada ano que você lembra ou que você não lembra da sua vida, de circunstâncias que as pessoas te contam e falam, você lembra disso? E você fala, meu Deus, eu não me lembro o que era isso. Deus estava lá, no seu lugar do inconsciente, lugar do consciente, do lugar das narrativas que você tem clareza. Nossa, você tinha 2 anos de idade e você lembra com muita nitidez daquele dia, daquela hora e daquelas pessoas. Mas ele também está no lugar onde você não tem acesso mental, consciente, e ele está dizendo que ele é o dono de todas as coisas. Foi o Senhor que te criou. E ele tem muito interesse em revelar aquilo que você é para ele. Nesse dia, o que Deus está nos dizendo é que ele permanece no controle e ele é o Senhor do nosso tempo. E quando ele é o Senhor do nosso tempo, a gente precisa olhar para Lázaro e saber que ele não permaneceu morto, mesmo Jesus não indo imediatamente. Chegando lá 2 dias, parecia que estava atrasado, né? Não estava.
Parece que está atrasado na sua circunstância. Meu Deus, já estou aqui há um ano inteiro. Ah, meu Deus, Deus não me responde. Parece que não está me ouvindo. Ele está te ouvindo. E eu vim te dizer isso nessa manhã. O Senhor ouve as nossas orações. Ele recolhe de nós as nossas lágrimas. Ele recolhe todas as circunstâncias que a gente vive. E no tempo dele, porque ele tem o controle de todo o tempo que a gente vive. E no tempo dele, as coisas virão. Sabe qual é a minha e a sua decisão e a nossa atitude? Remover pedra por pedra. A pedra da incredulidade. Aí aqui no texto, no finalzinho, fala assim, ó, remover a pedra do orgulho, se a gente puder dar nome às pedrinhas, que impede a libertação. Quando a gente pensa que a gente se basta, a gente não se rende aos nossos pecados, não confessa os nossos pecados, não se rende ao Senhor, e a gente não consegue viver a verdade da libertação que a gente precisa. Pastora, como que a gente sabe que a gente está com orgulho? As pessoas vêm lhe aconselhar e você já fala assim, ah, eu já tentei isso, eu já fiz isso, ah, isso eu já sei, ah, nem vou ouvir essa palavra, isso eu já ouvi, ah, a história de Lázaro, de novo, ah, não, para, eu já sei. Isso é orgulho. Orgulho é achar que você se basta. Orgulho é achar que você não tem mais novidade em Deus, que você já sabe tudo. Orgulho é você sentar na sua igreja e, ao invés de receber o que o seu líder, o seu pastor, ou as pessoas que estão ali hoje ministrando, ao invés de você abrir o coração e receber da parte de Deus, fica no lugar de crítica. Isso é orgulho. Orgulho é você estar num grupo, seja ele de trabalho, seja ele de discipulado, seja ele um grupo de amigas, e ao invés de pensar e se colocar no lugar de bênção, ficar achando que pode fazer tudo, controlar tudo, e que aquelas pessoas são muito pequenas para você. Isso é orgulho. Orgulho é você saber que Deus pode fazer as coisas, e Deus está fazendo, mas você está com o coração como essa pedra, duro, endurecido. Nessa manhã, eu quero te dizer que é hora de você remover a pedra do orgulho, que tira de você a possibilidade de você viver numa fluidez, na leveza, na moleza. Ô, gente, pensa nessa pedra que é dura, vou bater ela para tu ver. Ó, dura que só. Pensa. Agora, pensa aí num lugar, numa Maria mole, naquele docinho molengo. Pensa, numa gelatina. Vamos pensar numa gelatina. Às vezes, Deus quer fazer da gente uma gelatina, que ele faça a forma que ele quiser. Ele coloca na geladeira e fala, peraí um pouquinho, que eu quero primeiro formar você. Vou fazer hoje um coração. Aí ele pega a forminha do coração, quem cozinha está me vendo, está imaginando isso melhor que eu. Raiane está aqui, que é maravilhosa nessas coisinhas fofas. Esse lugar que Deus fala assim, hoje vai ser um coração, mas para formar o coração, eu preciso que você fique na geladeira por algum tempo. E aí a gente fica lá, sabe o quê? Ao invés da gente desfrutar de virar coração, a gente reclama, a gente se queixa, a gente quer para ontem. Nesse dia de hoje, nesse domingo, eu quero te falar que Deus quer mudar o nosso coração de pedra. Ele quer remover a nossa dureza, a nossa dura cerviz, como a palavra fala, para que a gente tenha a bênção de ver o milagre acontecendo. Remova a pedra também do medo, que é a raiz daquilo que você pensa que não acredita. A raiz da sua incredulidade está no medo. Ô, bonita, deixa eu te dizer, não precisa ter medo do nosso Deus, não precisa ter medo do que ele vai fazer. Esse casamento está confuso, essa situação que você está vivendo parece que não tem jeito. Deixa eu te dar uma notícia. A morte, ele venceu por causa de nós. Ele venceu a morte. 2 dias já morto Lázaro, e ele vai lá e remove a pedra, e ele traz Lázaro para fora. 2 dias, 48 horas. Parecia que ele não iria. Eu fico imaginando as irmãs, né, Marta e Maria, pensando assim, ai, vamos nos conformar, né, porque o mestre não vai vir, não, está muito ocupado, está lá na agenda dele. Mas aí, quando ele chega, né, a gente vê que Maria começa a louvar, a agradecer a Deus pela chegada dele ali. E Marta começa a olhar e expressar a fé dela. Graças a Deus. Oh, Jesus, que bom que você veio.
Eu estava te esperando, eu sabia que o Senhor viria. Ô, gente, vamos remover nossas pedras, uma por uma. Vamos dizer ao nosso Deus que nas nossas mãos não tem nenhuma dureza e que Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? E que essa manhã, você e eu, a gente remova as pedras que estão no nosso coração. Hoje, pela manhã e pelo início do nosso encontro, eu te pedi para você escrever a lista das suas pedras que você precisa remover. E agora, nessa oração, a gente vai dizer uma a uma para o Senhor. Senhor, eu removo a pedra da minha inveja. Gente, eu encontro mulheres que me falam assim, pastor, eu vou abrir meu coração sem filtro para você. Eu tenho inveja de fulana. Ela deu bem, ela se deu bem, tudo que ela faz é bom, parece que ela está sempre feliz. Pastora, eu tenho inveja, eu tenho que reconhecer. Ô, gente, remove isso. A vida de fulana nem é essa Coca-Cola toda. Ela tem as lutas dela, os pengas dela, ela tem as situações dela. Aquilo que ela posta não quer dizer que é tudo aquilo. Às vezes a gente foi ensinado que na rede social só posta coisa bonita. Tá tudo bem, posta coisa bonita, mas seja verdadeira consigo, de saber que você está diante do trabalhar de Deus, do processo de Deus. Nesse lugar onde você olha para a rede social e vê que está tudo, né, num cenário maravilhoso, as pessoas têm as suas lutas. Para de olhar a vida do outro, a gente gasta muita energia com isso. Olha a sua pedra, remove ela. Se é inveja, tira do teu espírito, tira do teu coração. Talvez a sua pedra seja não só a incredulidade, mas seja a pressa. Talvez você seja uma pessoa que é tudo para ontem. Ô, gente, eu me pergunto isso, que eu tenho uma modelagem colérica. Eu me pergunto assim, gente, para que mesmo que eu quero que Sofia lave a louça correndo? Eu nem estou com horário, nem ela. Para que eu fico aqui? Ela já disse que vai lavar, deixa eu esperar o tempo dela para vir. E o tempo dela é maravilhoso, ela vai lá, daqui a pouco eu vou lá na cozinha, estou até com vontade de levar vocês na minha cozinha, porque eu deixei ela dormindo, eu fui dormir, ela foi lavar a louça. Eu falei assim, Sofia do céu, a tarde todinha para lavar, querida, por que está lavando agora? 11 horas da noite, gente? E ela, ai, mãe, porque agora eu fico mais tranquila. É o tempo dela, meu pai. Se eu chegar agora na cozinha, eu vou tirar foto para vocês verem. Está tudo impecável. E por que é que eu e você achamos que a gente é a senhora do tempo? Não somos. Nós não somos a senhora do tempo para nada. Deus tem o controle, Ele é o Senhor de todos os segundos, minutos da nossa vida. Talvez a sua pedra para ser removida hoje seja a solidão. Você se acostumou a fazer tudo sozinha. Aí você tem um lugar que eu nem quero chamar de solidão, eu quero chamar de orgulho. Para você não serve ninguém. Aí, naquele falso discurso que a gente fala assim, eu não quero incomodar ninguém. Ah, para com isso, gente. O que você chama de incômodo é o ensino para alguém, é o ensino e esticamento para alguém. Ah, eu não quero incomodar fulano, deixa eu te contar, você quer sim, porque você incomoda quieta ou fazendo barulho ou pedindo ajuda. Você e eu precisamos entender que não tem problema nenhum em incomodar os outros, porque no incômodo a gente está empurrando o outro para fora da zona de conforto. Retira o seu orgulho do seu lugar de remover a sua pedra. Olha a oração de hoje. Senhor, ajude-me a remover as pedras da incredulidade, do orgulho e do medo. Que eu possa confiar em seu tempo perfeito e crer que o Senhor é a ressurreição e a vida. Como é o Senhor do tempo, então alinhe o tempo e as estações na minha vida. E eu quero te convidar a dizer ao Senhor quais são as pedras que você está removendo nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, profeticamente, eu estou segurando e ouvindo o barulho dessas pedras que representam as pedras que eu e cada mulher dessa devocional estamos agora retirando. O movimento da retirada dessas pedras, dessas coisas pesadas, duras, geladas, inanimadas, nós queremos tirar da nossa vida. Nessa manhã, nós queremos esperar o seu tempo, queremos entregar o controle do nosso Caire.
saber que o Senhor é o Deus, entregar o nosso Cronos, porque o Senhor é o Deus do Kairos, o lugar onde a eternidade, onde o Senhor habita na eternidade. O Senhor é atemporal. E às vezes a gente pensa que quer te ensinar a ser Deus. Oh, meu Deus, me perdoe. Todas as vezes que eu penso e imagino que sei fazer as coisas, eu não sei nada, meu Deus. Ensina a gente a confiar no Senhor, a saber que a sua forma é a melhor, que o jeito que o Senhor faz é o melhor, que as pessoas, por mais tóxicas e desafiantes que estão na nossa vida, é o jeito que o Senhor tem de ativar em nós a nossa fé, ativar em nós o nosso coração. Oh, Deus, obrigada. Obrigada por me lembrar que na minha infância eu vi tantos pescadores indo para o seu trabalho no meio da pesca, no meio de lugares onde eles não sabiam onde o peixe estava. E eles voltavam com os barcos cheios. Obrigada por isso, por me lembrar que desde criança o Senhor me sinaliza que o Senhor é o dono do tempo, das estações, do céu, dos mares. Desde pequena, desde que quando éramos criancinha e parecia que a gente não tinha consciência, o Senhor estava nos dando sinais de que o Senhor é o dono do tempo e não nós. Nessa manhã, cada uma de nós damos o nome das pedras que estamos removendo e dizemos que entregamos ao Senhor essas pedras. Entregamos e descansamos em Ti. Declaramos que a nossa alma vai abrir os quartos escuros e falar: pode entrar, Senhor. Pode entrar, iluminar e tirar tudo o que estava dentro dessas pedras. Remove a pedra e entra, e faz morada, e traz a vida sobre nós. Sopra a vida nessa manhã de domingo. Que o teu sopro alcance o mais profundo do nosso ser. E obrigada por poder confiar no Senhor, saber que o Senhor é o nosso Deus, que sabe a profundeza da nossa alma e sabe cada pedra que nessa manhã estamos removendo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, abre esse lugar que as pedras estavam aí impedindo, faz com que o Senhor habite naquilo que você tem. Rose, minha linda querida, gente, Roseli é essa querida que permanece na minha vida, apesar da gente ser adulta, porque ela é minha amiga de infância. Olha o gatinho, que a gente sempre troca figurinhas. Ô, gente, bate palma para minha amiga Rose, bate. Ela permanece na minha vida, mesmo sendo adulta. A gente brincava de casinha, gente. Ela sabe o que é os pescadores irem para a pesca e saber como eles voltam, porque a gente morava no mesmo lugar. Amiga, te amo, que bom ter você aqui. Edinho fala que você é a minha referência, que você permanece na minha vida até hoje. Você tem uma amiga de infância? Ô, gente, chama elas para cá, chama elas para vocês se encontrarem aqui com a palavra, chama elas para você vir e ajudá-las a te remover as pedras, a ensiná-las que o Senhor é o dono, controla todas as coisas e é o Senhor do tempo. É do tempo da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, de agora, dessa maturidade que a gente está ficando velha e a gente está ficando melhorada, né? Eu tenho uma amiga que fala isso, a gente não envelheceu, a gente melhorou. Cadê a Mariana? Eu tô aqui. Bora. Tô Bora aqui, que eu quero mostrar os meus recursos. Hoje eu estou muito cheia de recursos, eu quero mostrar todos eles, vai. Tá, enquanto as notificações somem, lembrando, gente, que semana que vem, sábado, a gente vai ter o nosso encontro. Bem lembrado, Mari. Vamos tirar a foto, pastora, aí a senhora fala com as meninas. E quem está assistindo pelo YouTube também, procura lá nosso Instagram para entrar no grupo e participar dessa fuaça. Bem lembrado, Mari. Vai. 1, 2, 3. Calma aí que a grande eu estou tirando. Só um momento. A grande já foi. Pode descongelar o sorriso. Agora a pequena. Ah, pera que eu vou botar as predinhas. Vai. Espera aí que tá liberando aqui. Peraí, só um pouquinho, tá abrindo. Vai. Isso mesmo. Peraí, meu amor. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Saí falando, mas tá tudo bem.
Pronto. Gente, bom dia, então. Quem não fez a sua inscrição para o nosso encontro presencial, corre lá para fazer. A gente precisa saber quantas bonitas estarão no evento para a gente poder se organizar e a gente poder tomar as providências. Vai lá no YouTube, é importante você curtir, tá? Você fazer parte. Todas as vezes que você ouvir ou entregar a alguém o link, pede para essa pessoa curtir, porque isso o YouTube entende que a gente está movimentando e engaja lá. Então, além de assistir, coloca lá o seu like, tá? A sua curtida. E aí, corre para lá agora, se você é de Brasília, ou se você pode vir para cá, como a Cris e a Karen vindo de Belo Horizonte para cá nesse dia. Sábado que vem, a gente vai poder se cheirar, se abraçar, se encontrar, e vai ser bem especial. Então, eu sei que algumas estão com atividades, com agenda, mas se você pode se organizar na sua agenda e se juntar a gente, pode ir lá, que a Mari está colocando lá o link, tá? Um dia abençoadíssimo para você, que o Senhor te abençoe, que as pedras sejam removidas, que no culto que você for hoje, seja de manhã, seja à tarde ou à noite, ou seja no próprio online na sua casa, que o Espírito Santo traga sobre você a clareza de quais são as pedras que você precisa tirar de você. Amém? Remova as pedras nesse dia e ele é o dono de todas as coisas. Beijo, um dia abençoado. Bora correr para a igreja. Renatinha já chegou na igreja. Eu e Luana estamos indo para lá. A Mari hoje está lá com as crianças e hoje a gente vai servir ao nosso Deus. Um beijo. Lu, te espero já já. Beijo, gente. Bom dia.